Quinta ministração da nossa série, Os Pilares da Reforma. Lembram-se do primeiro? Lembra não? Quem tem memória boa? São eles todos: solo Christus, sola fides, sola gratia. Que mais? Sola fide, sola fé, somente pela fé, somente pela graça, somente o Cristo. O primeiro deles, quem lembra? Isso, muito bem. Você lembrou, mas não quis falar. Sola Scriptura, somente a Escritura. Somente a Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e de prática. Nós não temos outro livro ou outros livros. Nós lemos centenas, milhares de livros. Todos eles nos ajudam muito no desenvolvimento da nossa fé. Existem bons livros, existem maus livros. E o que a gente colhe desses autores são os testemunhos deles que são úteis para nós, para o nosso crescimento na fé também. Mas o livro verdadeiramente que nós lemos, que obedecemos o que nele está disposto, é a Bíblia Sagrada. Amém, amados? Sola fide, porque somente pela fé é possível crer no Senhor, é possível aguardar nas promessas do Senhor. Sola gratia, somente a graça, porque somente por meio da graça salvadora do Senhor a salvação é possível. Não existe absolutamente nada que eu, você ou qualquer homem desse mundo possa fazer para receber ou para merecer a salvação da nossa alma. Se não for pela graça do Senhor Jesus Cristo, nada feito. Solo Christus, ou seja, somente através de Cristo e mais ninguém. Só a Ele nós damos glória, somente a Ele nós cultuamos, somente a Ele obedecemos. Não existe santo, não existe santa, não tem mediador, não tem mediadora, não tem intercessor, não tem intercessora, não tem anjo, não tem demônio, não tem coisa, nem na terra, nem no céu, em lugar nenhum, somente Cristo. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E último desses pilares, como os 5 estão entrelaçados e ligados entre si, e é impossível que a gente proceda à separação de um do outro, o quinto e último, só lhe deu glória, que quer dizer, literalmente, glória somente a Deus. Amém? Semelhante aos outros pilares, nós poderíamos escolher centenas de textos na Bíblia Sagrada, e a gente até sofre na hora de escolher um do qual a gente vai fazer a exposição, a fim de que esse entendimento seja bem possível, e nós escolhemos esse de Romanos 11 hoje, Romanos capítulo 11, versículo 33. Amém? Que vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A carta de Paulo aos Romanos é, com certeza absoluta, o livro da Bíblia mais enigmático e mais profundo no que diz respeito à apresentação da situação do homem, da misericórdia e da graça salvadora de Deus, entre todos os que compõem a Bíblia Sagrada. Grandes vultos da história da igreja se converteram lendo esta epístola. O popular e genial Santo Agostinho se converteu lendo essa epístola, lá pelo século IV. O Martinho Lutero, nós chamamos de pai da Reforma Protestante,
Abre seus olhos para a graça salvadora, lendo a epístola de Paulo aos Romanos. Era um monge, era um padre. Ai, pastor, mas o padre se converteu? Se converteu. Tem um bocado de padre, de pastor, tudo precisando se converter aí também. Não fique admirado disso, não. Acontece. John Wesley, o pai do metodismo, dá o nome à igreja metodista wesleyana. John Wesley se converte lendo essa carta também. E temos inúmeros testemunhos ao longo desses 2000 anos de cristianismo, de grandes homens que se converteram lendo essa epístola. Dentro dessa profundidade que ela tem, Paulo fala de muitos assuntos. Do capítulo 1 ao capítulo 8, ele está tratando de determinada coisa. Capítulo 12 até o 16, ele volta a tratar de coisas semelhantes. Mas no meio da epístola, ele dedica esses capítulos 9, 10 e 11 para abordar um assunto muito especial. Primeiro, deixar clara a tristeza dele em virtude de seus compatriotas, ou seja, os israelitas, como ele vai chamar, os judeus terem rejeitado Jesus. E ele vai lembrar de textos do Antigo Testamento que vai dizer que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Que Ele se compadece de quem Ele quiser ter compaixão. E que Ele é aquele que endurece a quem Ele quer e amolece também a quem Ele quer. Ele é soberano. Apresentar essa soberania de Deus no meio de um sem fim de pessoas que acreditam em si mesmas e têm a si mesmas como grandes celebridades, não é tarefa fácil. Calma que eu não estou falando dos irmãos. Embora, evidentemente, aqui tenha alguém naquele estilo que para de frente ao espelho, que olha para o espelho e diz, tu é bonito, hein, cara? Ou que faz alguma coisa genial e diz, rapaz, mas tu é inteligente, hein, bicho? Rapaz, mas eu sou o cara, né? Como vocês dizem aqui no Piauí, né? O camarada que se acha, né? Fulano se acha, né? Não, Jó? Acaba está se achando, né? O que eu quero dizer com isso é que o culto mais terrível que um ser humano pode prestar se chama egoísmo, que é o culto de si mesmo. O camarada, então, ele consegue dizer que é ateu, que não acredita em Deus, que não acredita em demônio, que não acredita em anjo, não acredita em vida após a morte, não acredita em coisa nenhuma. Mas ele consegue acreditar numa criatura como ele, que a Bíblia apresenta como a flor da erva, que o dia amanhece, ela sai, aquela flor linda, maravilhosa, no frescor do orvalho, e nos primeiros raios de sol que bate em cima dela, puf, esturrica e desaparece. O que a palavra de Deus quer dizer nos comparando a isso? Nós não somos nada, meus amados. Embora sejamos a obra-prima da criação de Deus, o que preserva em nós é a alma. E essa alma precisa estar em sintonia com o Deus que a criou, para que tenha uma eternidade de segurança junto com esse Deus que a criou. Mas os homens cultuam a si mesmos. São egoístas. Quando nós lemos aqui dizendo que esse Deus é soberano e que Ele faz o que Ele bem quer, que Ele endurece a quem Ele quer, amolece o coração de quem Ele quer, Ele tem compaixão de quem Ele quiser ter, ou não tem compaixão de quem Ele não quiser ter, o camarada entorta logo o queixo. Que conversa é essa, rapaz? Que Deus perverso é esse? Que Deus cruel é esse? Um outro atributo de Deus é sua justiça. Deus é justo. Vamos dizer juntos? Deus é justo. Ninguém pode dizer que Deus é injusto. Um outro atributo de Deus diz que Deus é bom. Vamos dizer, Deus é bom. Ninguém pode dizer que Deus seja mau. Se Ele é bom, se Ele é justo, e que nele não há maldade, só a bondade. E aquilo nele que você pensa que é maldade, na verdade é justiça.
Nós precisamos conhecer e nos submeter a toda a soberania desse Deus maravilhoso. Amém, amados? Amém. Essa é a situação na qual Paulo vai encerrar esses capítulos 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos, que certamente, ao que parece, ele entende, que está dando uma chacoalhada no seu próprio povo, dizendo, olha, Deus tinha um plano, que era trazer o Salvador ao mundo, e ele cumpriu esse plano. Que esse Salvador viria por meio dos judeus, e veio por meio dos judeus. Que ele veio, antes de tudo, salvar o seu próprio povo, primeiro os judeus, depois o grego. E o seu próprio povo o rejeitou. Como João diz no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Esses são aqueles que creram no Senhor Jesus. E não adianta, meu amado, só vai crer no Senhor Jesus aquele que Ele mesmo conceder que creia nele. Não adianta você bater com um porrete na cabeça do incrédulo, acredita nele, seu animal. Não vai adiantar. Você vai machucar o infeliz, você vai matá-lo, mas ele não vai acreditar. Se Deus não conceder que ele creia, ele não vai crer. Se Deus não lhe amolecer o coração, nada vai amolecer. Desde a antiguidade, Deus já fazia essa promessa. Eu sou aquele que arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ele toma essas providências. Ele escolhe alguns fazer o quê? Eu não concordo com isso. A minha vida é debater com colegas pastores acerca disso. Eu sei que são homens de Deus, um coraçãozinho cheio de boas intenções, mas que ainda estão se atropelando e se atrapalhando no que diz respeito à compreensão da soberania de Deus. São pastores, são pregadores do Evangelho, são homens que estão anunciando Jesus, estão apresentando a salvação a muita gente, e pessoas estão indo a Jesus por meio da pregação desses homens, mas a pregação deles ainda é capenga, é deficitária. É como que professores da escolinha, aquele que pega na mãozinha da criança para desenhar o A, desenhar o B, e ensinar que B com A é Bá, e por aí vai. Só que lá mais adiante a pessoa não vai ficar com 18 anos de idade, o bichão já com barba, falando grosso, B com A é Bá. É preciso que ele cresça, amadureça. Aí o camarada já está escrevendo um texto inteiro, já está escrevendo em inglês, em espanhol, lendo em outros idiomas, fazendo cálculos complicados de matemática, de física, de química, conhecendo de cor o nome da capital de inúmeros países pelo mundo. Não é possível que o camarada cresça e continue como uma criancinha no primeiro dia em que chegou na escola. A palavra de Deus é assim. Todo mundo nasce criança. Ninguém nasceu com 20 anos de idade. Nasce, tem os cuidados de alguém, vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo as coisas, até que se torna uma pessoa madura. Quando eu digo que tem inúmeros colegas pastores com os quais vivemos debatendo, às vezes até nos digladiando com relação a isso, e eles vão usar argumentos tão simplórios. Ah, mas Deus amou o mundo, então Deus morreu para salvar o mundo inteiro, Jesus morreu para salvar o mundo todo. Aqui, está escrito aqui em João 3,16, Deus amou o mundo. Oh, meu Pai do céu! Uma infantilidade terrível, interpretação de coisas tão simples. Se Deus morreu pelo mundo inteiro e o mundo inteiro não vai ser salvo, então Deus é ineficiente. Então seu sacrifício teria sido em vão. Então Deus é um Deus fraco, que Ele quer fazer alguma coisa, mas não dá conta. Pregam um evangelho no qual as pessoas é que têm que aceitar Jesus. Ei, aceita Jesus. Como se Jesus estivesse precisando de nós. Apresenta um Jesus tão coitadinho, que está com os bracinhos assim, com uma carinha de piedade. Ei, me aceita.
Nós é que precisamos ser aceitos por Ele. É Ele quem chama. É Ele quem escolhe. Amém, amados? É Ele mesmo quem capacita. É Ele quem distribui os dons. É Deus mesmo o autor da salvação. A vida pertence a Ele. Ele é a própria vida. Amém, amados? Então não tem santo. Não tem santa. Não tem homem. Não tem mulher. Não tem pastor, não tem bispo, não tem padre, não tem papa, não tem guru, não tem pai de santo, não tem ninguém. É Deus. Tudo é dele. Tudo é com Ele. Tudo é por Ele. E se nós estamos aqui, sentadinhos, caladinhos, ouvindo a mensagem do Senhor, não é porque você é lindo e muito inteligente e veio parar aqui por conta disso, porque você assim deliberou. Ele mesmo, no Espírito Santo que Ele colocou em você no momento em que você creu, que te trouxe até aqui. É Ele que tem feito com que você não esteja em casa vendo Fantástico, com que esses rapazes e essas moças não estejam passeando aí pela praça procurando o que não presta. Estão aqui, no aprisco do Senhor, em segurança, guardados por Ele mesmo. Quantas moças, iguais às que temos aqui, estão fazendo loucuras uma hora dessa, sabe-se lá onde? Obrigado, irmã Loura. Quantos rapazes, como esses que nós temos aqui, estão pelo mundo afora, sabe-se lá onde, fazendo o quê? Mas os nossos estão aqui. Quantos pais de família estão uma hora dessa com a cara cheia de cachaça, para levantar amanhã e trabalhar numa ressaca monstra, se é que vai trabalhar, correndo risco de amanhã fazer besteira, de ser demitido, arranjando doença. Quantos de nós não já viveu exatamente isso? Foi porque você é muito lindo e sabidão que você saiu dessa? Não, o Senhor te arrancou de lá. Ele te buscou lá e te tirou de lá. Amém, amados? Creia nisso, em nome de Jesus. Nesse capítulo aí, nesse texto que a gente leu, ele encerra com esse cântico. Isso aí, na verdade, é um cântico. É uma poesia cantada. E ele está dizendo, ó profundidade. Profundidade no sentido de grande, de extremo, inexorável, inabalável, não inalcançável. Porque se fosse inalcançável, nós não compreenderíamos nunca. Agora, só é compreensível pelo Espírito Santo. O homem que tem o Espírito Santo vai compreender. A mulher que tem o Espírito Santo vai compreender. Quem não tem o Espírito Santo não vai compreender nunca. Por isso vai ficar dizendo que nós somos loucos, nós somos fanáticos, nós somos fundamentalistas. Agora os gays nos chamam de fundamentalistas. A rapaziada da política da esquerda, a moda agora é o nu diante de crianças. Camarada peladão, uma criancinha apalpando o peladão, ou então um peladão entrando com 4 criancinhas segurando pela mão, e eles chamam aquilo de arte. E quando nós nos levantamos e dizendo que não, dizendo que aquilo é prostituição, que aquilo é pedofilia, aquilo é violação de direitos, aquilo é safadeza, aí eles nos chamam de fundamentalistas, retrógrados, antiquados, todos esses são os nossos adjetivos. Imbecis, O mundo caminha para o seu final inevitável. O Senhor foi que falou que isso aqui está sendo entesourado para o fogo. Triste é de quem fica brigando por alguma coisa nesse mundo velho ainda e imaginando que dá para salvar alguma coisa aqui. Eu acho tão bonitinho as campanhas, vamos salvar o planeta. Tem que salvar o planeta, rapaz. O planeta vai para o fogo. Estamos aqui para salvar almas por meio da pregação do Evangelho. Não dá para salvar planeta. Vocês estão notando, amados, os cajus esse ano? Vocês viram o que aconteceu com os cajus? Cadê nossos cajus? Fraquinho que só espirro de gato, né? Tamarindo, quem diria? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver uma crise de tamarindo. Tamarindo, quando eu era menino lá no Goiás, era uma coisa à toa, porque dava tanto que ninguém nunca deu conta de... Já começou mais no início do ano. Quem tem memória boa sabe que esse ano para cá já foi uma porcaria.
Vocês viram os pezinhos de cajá? Que tristeza que foi? Um tiquinho de cajá, um gatinho pingado aqui, outro acolá. Por quê? Juízo de Deus, amados. Assisti uma reportagem hoje cedo, um técnico, um especialista numa lavoura de caju, pegando as florzinhas do caju, esbagaçando na mão e mostrando para a repórter. Aqui a situação. Tem a temperatura alta demais, o vento sopra, mas o vento muito seco, sem umidade nenhuma, e a temperatura muito alta, beirando aí os 40 graus, a flor do caju não consegue abrir e produzir o caju. Ele dá a flor muito bonita, mas a flor esturrica, fica só o pó. Juízo de Deus. Amados, o mundão velho está acabando, queridos. Furacão acabando com tudo, tornado acabando com tudo. Queridos, na minha terra ontem, uma chuva de granizo nunca vista naquela região. A BR-060 entre Brasília e Goiânia ficou com um trecho praticamente intransitável. Uma camada de gelo de mais de palmo de altura. Um cenário horrendo que ninguém nunca viu por ali. A natureza mostrando o seu furor e avisando para o homem, ó, estou saindo fora, viu? Estou caindo fora. O fogo vai cair, vai consumir tudo aí, viu? Te cuida para que o Senhor te tire daí antes disso. Porque quem não for tirado está enrolado. Ó profundidade da sabedoria. Deus é a própria sabedoria. O autor de Provérbios, ele cita a sabedoria inúmeras vezes naquele livro. E na maioria das vezes em que ele coloca a sabedoria ali, ele está colocando em pé de igualdade com Deus, ou seja, dizendo, apresentando o próprio Deus como sendo a sabedoria. Ele é sábio. Não há ninguém mais sábio do que Deus. Por mais sabidinho que o camarada seja, é impossível comparar a sabedoria do maior homem que já viveu com a sabedoria de Deus. Do conhecimento, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Amados, não existe nada, absolutamente nada. Não existe, não existiu, nem existirá absolutamente nada que Deus não conheça. A Bíblia diz que a palavra ainda não saiu da nossa boca, mas Ele já a conhece. Você não havia nascido, mas Ele já te conhecia. Dá para bater boca com um Deus desse? Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amados do bom Deus, o profeta Isaías diz no seu livro que as nossas justiças diante de Deus são como trapos da imundícia. Você tem ideia do que seja um trapo de imundícia? Tá, como você não vai mais jantar hoje mesmo, eu posso dizer. Pensa naquela ferida brava, aquela ferida grande, uma nascida daquelas desse tamanho assim, aquela coisa podre. Tem pessoas que gostam de enrolar uma faixa, enrola um pano naquilo, né? Que imagina que vai amenizar pelo menos a feiura para os outros estarem vendo, né? E tem que trocar aquele pano horrendo todo dia. A pessoa passa um dia com aquela coisa enrolada, no outro dia vai tirar aquela marmota para fazer uma limpeza ali no curativo, é aquele pano que desenrola ali, aquele trapo. Uma mistura de sangue com pus, com suor, com a terra que vai voando por ali também, com mosca que senta, com cachorro que lambe. É aquilo, é um trapo da imundícia. Isaías está dizendo que as nossas justiças, nós, quando queremos ser muito justos, não, pastor, eu sou um homem justo. Ó, comigo a coisa é assim, porque eu sou um homem justo. Pastor, eu sou uma mulher justa. Eu gosto da justiça. Por mais justo que você seja, olha a que essa tua justiça perfeita é comparada quando colocada em pé de igualdade com a justiça de Deus. Trapos da imundícia. Deus é justo. Os juízos de Deus
não dá para a gente entender. Não tem como entender, amados. Diante da impossibilidade de entender, diante da impossibilidade de brigar com Deus por causa disso, eu posso, no mínimo, te dar um conselho, querido. Aceite. Amém? Amém. Aceite. Para que os seus planos sejam devidamente cumpridos, são simplesmente coisas espetaculares. Pega uma história de um José, por exemplo, odiado pelos irmãos, vendido como escravo para uma nação estrangeira, se transforma na maior autoridade, da maior potência da terra, para que a vida do seu próprio povo fosse preservada. Rapaz, mas precisava fazer isso tudo mesmo? Precisava, porque as justiças humanas vão tentando agir, tentando impor aquilo que eles pensam que é correto, e Deus vai fazendo o devido uso desses próprios homens, das autoridades que ali existem, a fim de que os seus propósitos sejam cumpridos e o mundo inteiro, o universo inteiro, tome conhecimento de que Ele é Deus, de que Ele é soberano, de que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Se Ele decretou, acontecerá. Amém, amados? Nós oramos, clamamos por livramentos, apresentamos nossos perrengues diante de Deus, porque a Bíblia nos dá, inclusive, instruções a esse respeito. Mas o plano salvífico do Todo-Poderoso, a tua vida, você que é um eleito de Deus, você que é um escolhido desse Deus maravilhoso, que Ele já decretou que vai morar no céu, independente das perseguições que você sofra, independente das punições que você tenha, dos sofrimentos e dos padecimentos desse corpo que você possa enfrentar, da oposição tanto dos homens aqui na terra, quanto do inferno, nada frustrará os planos do Senhor. Se Ele te marcou para ir morar no céu, você vai morar no céu. E pronto, acabou a conversa. Jamais duvide disso. Os caminhos pelos quais nós vamos chegar lá, não sei. Eu sei que a Bíblia diz que Ele é o caminho. Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Queridos, Deus é soberano, em ideias, em propósitos. Ninguém ensinou nada a Deus. Ninguém o ajudou a fazer absolutamente nada. Jamais imagine que você seja um ajudador de Deus. Nós não somos chamados para ser ajudadores de Deus. Somos chamados para ser servos de Deus. Um servo não ajuda, um servo faz, sem discutir. Cumpre com sua obrigação, pronto e acabou. Nós não damos conselhos a Deus. Senhor, não era melhor fazer assim? Senhor, o porco é um animal tão bonito, mas para que o Senhor colocou aquela tomada no nariz dele? Não existia nem energia elétrica quando o Senhor fez o porco. Podia botar um narizinho nele mais bonito, né? Parecendo um nariz de boi, né? Pensou um porco com nariz de boi, ia ficar mais charmoso, não ia? Sei lá. Será que ia? Por que as orelhas do coelho daquele tamanho? Fica tão fácil a gente pegar o bichinho, se a orelhinha dele fosse miudinha, igual as orelhinhas de uma paca, né? A gente não pegava ele tão fácil, o bichinho fugia melhor, né? Eu não sei, Deus sabe. Senhor, por que aqueles furacões? Senhor, por que cai raio? Podia não existir raio. Podia, mas isso é na nossa cabeça, não era dele. Senhor, por que não chove igual em toda a terra? Por que não todo canto do mundo não é igual? Por que tem uns lugares secos, outro muito frio, outro muito quente? Ele criou assim, amados. Se Ele criou assim, é porque era para ser assim.
Não adianta você gastar a fortuna do mundo inteiro, pegar um bocado de cano, desviar a água lá para o meio do deserto, agora tem água no deserto, vou plantar uma lavoura de arroz aqui no deserto. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Ninguém dá conselhos a Deus. Ninguém ensinou nada a Ele. Tudo quanto Ele fez tal qual a sua soberania e o seu entendimento determinou que assim fosse. E nós, que pensamos que temos um tiquinho de juízo na cabeça, acatamos, aceitamos. Amém, amados? Versículo 35. Isso aqui é cruel, principalmente nos dias de hoje. Oh, meu Pai! Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Oh, amados! Nós temos uma lista enorme de músicas, de títulos, de louvores que é para ser tirado do nosso repertório. Eu tenho feito um empenho tremendo nesse sentido. Pastor Michel, lá em Brasília, passou anos pelejando com isso daí. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu. Outro dia a gente conversava pela internet e a gente deu umas risadas, que ele falou, Valtão, só me chama de Valtão. Valtão, em outro dia, quando eu pisquei o olho, cantaram uma ainda, rapaz. Aqui, infelizmente, o repertório ainda está uma coisa horrível. Precisa ter uma reunião com todos os ministros de louvor. Graças a Deus, nosso ministério de louvor está crescendo, para que a gente passe definitivamente a lista daquelas músicas que têm que ser extirpadas do nosso repertório. São músicas bonitas, a musicalidade é bonita, o ritmo é bonito, a canção é muito bonita, mas a letra não exalta a Deus. A letra exalta o homem, ela não apresenta a soberania de Deus, ela não é cristocêntrica, elas são antropocêntricas. Ao invés de Jesus estar no centro está o homem. Então são canções que não servem como louvor. Se nós formos ficar cantando essas canções aqui, então a gente pode começar a cantar a música do Luan Santana, do Roberto Carlos, tudo a mesma coisa. Se é só para cantar música, vamos cantar qualquer coisa. A pregação no culto começa aqui pelo louvor. É exatamente daqui. O que se canta aqui precisa ser evangelho, proclamado para quem está aí ouvindo. Seja por meio do falado, seja por meio do cantado, seja por meio das obras praticadas. Jesus é o que tem de ser exaltado. Amém, amados? Eu digo isso porque, lendo esse versículo, a gente se lembra de uma das canções que, dentro do gospel brasileiro, certamente vai estar aí entre as 30 mais cantadas. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. O que é teu? O que foi que tu trouxe para aqui, para esse mundo? Restitui o quê, rapaz? Tem nada para restituir, não, irmão. Você não perdeu coisa nenhuma. Você chegou aqui sem nada. Está aí vestido agora. Você quer que restitua o quê? Você chegou banguelo, está aí com a boca cheia de dentes. Se tiver uns dois, ainda está bom. Se os dois encontrar, né, para mascar a carne, já está bom demais. E a gente canta essas coisas imaginando que seja louvor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é meu? O que era meu era o inferno, era a perdição. E o Senhor me arrancou do inferno. Aquilo era meu, a condenação, essa era certa. Qual era a situação? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Onde é que eu estava? No inferno. Jesus me arranca do inferno para mim ficar cantando aqui que eu quero que restitua o que era meu. O que era meu? A perdição. Vocês estão entendendo, amados? Como a coisa entra no meio da igreja de modo sutil e vai causando estrago. A gente acha bonito, é melodioso, é bonitinho. Tem gente que canta, que chega, chora, a lágrima desce, mas não exalta Deus. Não é um louvor a Deus. Deus não está sendo louvado. O evangelho não está sendo apresentado. Esse evangelho de resultado não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. O mundo acha que Jesus perdeu. Olha lá o mestre de vocês, ó, crucificaram ele, olha lá, morreu, ó, ele perdeu. Não, ele não perdeu. Ele venceu na cruz.
E os discípulos dele hoje estão querendo vencer em mansões, em carrões. Isso não é vitória em Cristo, não, amados. Isso é enganação. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Está clamando para que ele restitua o quê? Vocês estão entendendo, amados irmãos? Amém? Nessa exaltação de si mesmo, lembrando ainda do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Isaías diz: eu sou o Senhor, ou seja, Deus diz por boca de Isaías, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem. Eita! Nem a minha honra às imagens de escultura. A glória dele é somente dele. A honra que é dada para ele é somente para ele. Não adianta querer glorificar outro, não adianta querer honrar outro, não adianta querer venerar outro, nem outra, nem coisa nenhuma. O único alvo de culto é o Senhor e mais ninguém. Versículo 36. Para a gente encerrar. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Porque dele, amados. Dele. Porque ele é a fonte. É a origem de tudo. Tudo nasceu dele. Tudo vem dele. Tudo provém dele. Ele é a matriz, ele é o nascedouro, ele é o criador, o sustentador de tudo. Então, tudo é dele. Porque dele. E por meio dele, ou seja, por ele. Ele é quem faz, ele quem sustenta, ele conduz, ele guia. É dele. Por meio dele. Não existe outro meio. Não, pastor, mas um negócio ali, a gente está indo por ali, está dando certo. Nem tudo que está dando certo, está certo. Uns bandidos se juntam, arrumam as armas, planeja, assalta um banco, enche o carro de dinheiro e foge. A polícia não pega nem nada. Deu certo? Deu. Mas está certo? Não. Homem casado, deixa a mulher em casa, joga uma lábia numa mocinha nova, bonitinha, ela cai na lábia, ele se envolve com aquela menina, deu certo? Deu, mas está certo? Não. Nem tudo que dá certo é certo. O certo é certo, ainda que dê errado, mas é certo. Porque dele, por meio dele e para ele. Para ele, ele é o destino final e único de todas as coisas. Tudo que há existe para a sua própria glória, majestade e honra. Dele, por meio dele e para ele. Não é para mim, não é para você, não é para ninguém. É para ele. A própria salvação da tua alma é um presente incalculável, algo tremendo, maravilhoso. Você estava no inferno, agora está a caminho do céu. E tudo isso para a glória dele. Você é o grande beneficiado, mas o glorificado continua sendo ele. Porque dele, ele te criou. Por meio dele, ele te salvou. Para ele, para a glorificação do nome dele. Amém, amados? Amém. Não interessa se foi usado um homem. O pastor Walter fez uma pregação muito bonita, eu me converti. A pregação não é minha. A palavra não era minha. Não existem palavras minhas que te convençam de pecado. Se não for ouvindo o evangelho do Senhor, você não vai ser convencido nunca. Ou seja, foi por ele.
O sacrifício na cruz não foi de homem nenhum. Foi por meio dele. E você foi salvo para a honra e glória dele e de mais ninguém. Como diz o Judas na sua epístola, o versículo de número 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.